Olá, já parou para pensar que bem debaixo da superfície onde a gente vive existem forças poderosas, camadas escondidas que estão o tempo todo moldando nosso mundo? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar fundo, mas fundo mesmo, no nosso próprio planeta. Uma verdadeira viagem para desvendar todos esses mistérios. Essa é a grande pergunta, né? E a resposta, olha, vai muito além de só terra e rocha. O interior do nosso planeta é um lugar super dinâmico, com temperaturas que a gente nem consegue imaginar e que está sempre em movimento. Vamos descobrir juntos como é que essa engrenagem toda funciona. Então, a primeira grande pista é que a Terra não é uma bola maciça e uniforme. Pelo contrário, ela é toda dividida em camadas. Sabe, é quase como uma cebola gigante. E cada camada tem suas próprias características, sua temperatura, sua composição, e a gente vai explorar cada uma delas. Ok, então vamos começar essa viagem. Nossa primeira parada é para entender a estrutura básica do planeta. A gente vai começar pela camada mais de fora e descer, camada por camada, até chegar no coração da Terra. Esse aqui é o nosso mapa para descida. As três camadas principais são a crosta, o manto e o núcleo. O que chama atenção logo de cara é a diferença de tamanho, né? A crosta, onde a gente vive, é só uma casquinha fina, se a gente comparar com a imensidão que é o manto e o núcleo. Começando por onde a gente pisa, a crosta terrestre. É a nossa base, essa camada de rocha sólida que está debaixo dos nossos pés, dos oceanos, das cidades. E embora seja a parte que a gente conheça melhor, ela é surpreendentemente fina. Pra ter uma ideia, se a Terra fosse uma maçã, a crosta seria só a casca, bem fininha mesmo. E essa casca não é toda igual, não. A gente tem a crosta continental, que é mais grossa e, como o nome diz, forma os continentes. E tem também a crosta oceânica, que é mais fina e mais densa e forma o chão de todos os nossos oceanos. São duas faces bem diferentes da mesma camada. Descendo um pouco mais, a gente encontra o manto. Essa é a camada mais espessa do planeta, de longe. Tenta imaginar uma rocha mas tão quente que ela se comporta como se fosse um mel bem grosso, sabe? Um estado pastoso que a gente chama de magma. É aqui que o verdadeiro motor do nosso planeta começa a funcionar. E, finalmente, lá no coração da Terra, a gente chega no núcleo. Ele é dividido em duas partes. E aqui tem um paradoxo muito interessante. O núcleo externo é líquido, mas o núcleo interno, mesmo sendo ainda mais quente, é sólido. E como isso é possível? É que a pressão no centro do planeta é tão esmagadora, tão absurda, que ela impede que os metais, como o ferro e o níquel, consigam derreter. Beleza, então a gente já entendeu as camadas. Mas como é que a atividade lá no fundo afeta a gente aqui na superfície? É isso que a gente vai ver agora, conectando o calor do núcleo com o que acontece aqui em cima. Essa é a pergunta de $1 milhão. A crosta não é uma peça única parada. Ela é toda quebrada em blocos enormes que se movem o tempo todo. Mas qual é a força poderosa o suficiente para conseguir mover continentes inteiros? A resposta está nesse fluxo circular. Funciona mais ou menos assim. O calor que vem lá do núcleo esquenta o magma que está no manto. Esse magma aquecido fica menos denso e sobe. Quando chega perto da crosta, ele esfria, fica mais denso de novo e desce, completando o ciclo. Esse ciclo tem um nome, são as correntes de convecção. Para visualizar, pensa numa panela com água fervendo, só que em câmera super lenta. Esse movimento circular e contínuo lá no manto que arrasta as placas da crosta que estão, literalmente, flutuando sobre ele. É o motor do nosso planeta. Agora que a gente já entendeu como funciona o motor, vamos ver a máquina em ação. Vamos focar na crosta e nesses pedaços que estão sendo constantemente empurrados e puxados por baixo. Então, a superfície da Terra funciona como um quebra-cabeça gigante. Cada peça desse quebra-cabeça é uma placa tectônica. E essas peças não ficam paradas de jeito nenhum. Elas deslizam, se chocam, se afastam. Tudo isso impulsionado por aquelas correntes de convecção que a gente viu lá no manto. E o que acontece quando esses blocos gigantescos se movem? Bom, as consequências são espetaculares. A gente está falando de terremotos que chacoalham cidades, vulcões que entram em erupção, choques que erguem cadeias de montanhas imensas e, numa escala de tempo muito maior, a própria movimentação dos continentes. Tudo isso é resultado do tectonismo. E essa movimentação não é algo recente, viu? Ela acontece há centenas de milhões de anos. Vamos voltar um pouquinho no tempo para ver como o mapa do mundo era drasticamente diferente do que a gente conhece.
A primeira grande pista veio da observação de mapas lá atrás. Séculos atrás, cientistas perceberam uma coisa muito curiosa. A costa leste da América do Sul parece que se encaixa perfeitamente na costa oeste da África. Era como se fossem duas peças de um quebra-cabeça que, em algum momento, se separaram. Foi a cientista Alfred Wegener que deu um nome para essa ideia. Ele propôs que, num passado muito distante, todos os continentes que a gente conhece hoje estavam unidos. Era uma única e gigantesca massa de terra. Ele batizou esse supercontinente de Pangeia, que quer dizer toda a Terra. E aqui a gente vê essa jornada épica. Começando com a Pangeia, lá há 225 milhões de anos, as placas tectônicas foram lentamente quebrando e arrastando os continentes até as posições que a gente conhece hoje. É uma verdadeira dança geológica que levou milhões e milhões de anos para acontecer. Agora vamos focar em uma das manifestações mais poderosas e visíveis do nosso planeta vivo, o vulcanismo. É a prova de fogo, literalmente, do calor e da pressão que existem debaixo dos nossos pés. Um vulcão funciona basicamente como uma válvula de escape para o planeta. É uma rachadura, uma fenda na crosta que permite que aquele magma do manto suba até a superfície. A gente pode ver aqui a câmara magmática, onde o magma fica acumulado antes de conseguir escapar. O processo é bem direto. Primeiro, o magma se acumula nesse reservatório subterrâneo. Quando a pressão ali fica muito alta, ele é forçado a subir por qualquer canal que encontrar na rocha. E aqui tem um ponto importante. No momento em que esse material incandescente chega na superfície, ele muda de nome e passa a ser chamado de lava. E é fundamental a gente lembrar, nada disso parou de acontecer. As placas continuam se movendo, mais ou menos na velocidade com que as nossas unhas crescem. Novas montanhas estão sendo erguidas agora mesmo, vulcões entram em erupção. O nosso planeta está vivo e continua se transformando, mesmo que numa escala de tempo que a gente mal consegue perceber. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com base no que a gente viu sobre as forças internas da Terra, como será que a dança dos continentes vai continuar? Que novas formas, que novos oceanos vão surgir no futuro distante do nosso planeta? A viagem, com certeza, está longe de terminar.